Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. É realmente confortante para um palestrante quando alguém diz assim: aquela mensagem que você falou caiu certinha para mim. O palestrante não sabe qual é o problema de um ou de outro. Ele apenas diz e vai falando daquilo que os espíritos vão nos intuindo. Quando você ouve uma mensagem e diz que ela caiu para você, muitas vezes caiu e fica no chão. É esquecida. Mas quem sabe se essa mensagem realmente não continha alguma coisa para você refletir. É necessário que nós, quando eu digo nós, porque eu também me incluo nisso, certo? Procuremos captar essas mensagens, quer seja ditas em palestras, quer seja vistas num jornal, num cinema, num livro, no canto de um pássaro, o que seja, um elemento para a gente refletir. Ou seja, tentar tirar dali algum proveito para poder melhorar nossa condição de vida. O nosso corpo reage aos impulsos da mente. A nossa mente reage em função do estado da alma. É nesses pontos que nós hoje vamos ponderar um pouco sobre o que é que corre em sua mente durante o dia todo e como você reage aos seus pensamentos. E uma coisa que vai ficar subentendida é se você tem tempo, vontade e coragem de realmente mudar de vida. Não vou dar lição para ninguém. Apenas vou fazer um convite a vocês que estão sofrendo de modo emocional, espiritual, corporal, que é necessário que haja uma mudança de comportamento para que essas doenças sejam eliminadas da nossa vida. Uma das causas dessas constantes agonias que nós passamos vem das inquietações. Não que a gente não passe um momento ou outro com uma pequena agitação, mas existem pessoas que vivem inquietas. Da inquietação, uma das suas causas é a ansiedade. E se pergunta, por que, minha amiga, o meu amigo, você é ansioso? O que é que se passa com você? Eu gosto de, nas nossas conversas, citar alguns exemplos pessoais. Porque aí não tem que dizer, não, me disseram, me contaram. Não, eu estou contando uma coisa que eu vivi. Eu tenho 72 anos e digo a vocês com toda a segurança que vivo uma vida de paz, uma vida sem ansiedade, uma vida sem estresse. O que me leva a não compreender por que as pessoas são estressadas, agoniadas e ansiosas. Então, eu paro para pensar o que está acontecendo. Que diferença poderia ocorrer entre o meu caso e um caso que me apresentam numa conversa, numa esquina, na família, ou o que seja. Então, eu lembro o seguinte: eu sou filho de Deus. Não basta eu dizer, eu sou filho de Deus. Eu tenho a consciência de que sou filho de Deus e procuro viver como sendo filho de Deus. Parece que é uma besteira. Todo mundo diz, se Deus quiser, meu Deus Pai, não sei quanto, fala, comentam, usa o nome de Deus para tudo, mas não para poder ter a consciência de que nós todos somos filhos de Deus. E sabem aonde é que eu vou chegar a uma conclusão? Me perdoem aqueles que não concordarem, mas você não se sente digno de ser filho de Deus. Eu vou repetir. Você não se sente digno de ser filho de Deus. Então acha que é balela, ele não tem importância, Deus não olha para mim, se ele fosse meu pai não me deixava como está, se ele fosse um Deus verdadeiro não me teria esquecido, e a gente vai se justificando da nossa vitimização e compreensão para dizer, sim, eu sou uma pessoa doente, eu tenho problemas e por isso estou pagando o pato. Sabem o que é que Deus diz para você quando você, no fundo, mesmo calado, não se sente digno deles? Ele diz assim, silenciosamente, certo? Você não sabe como seu medo e sua preocupação me entristecem.
Você não sabe como você é importante para mim. Precisa parar para pensar nisso? Eu sou importante para Deus? Nesse universo todo, eu, 70 quilos de carne e osso, sou importante para Deus? Já com os cabelos caindo, já perto do fim, já vivendo a terceira idade? Sou. E sou muito importante para Deus. E diria mais a vocês, eu sou a pessoa mais importante de Deus. Mas também diria, você que está ali com a roupa cor-de-rosa, é também a pessoa mais importante. E aquele também é o mais importante. Ou seja, nós todos somos importantes para Deus. Porque se nós não fôssemos, na sua sabedoria, Ele não teria nos criado. Ou você acha que Ele criou alguma coisa inútil? Criou porque não tinha o que fazer. Criou para ver se dava certo. Não, minhas irmãs e meus irmãos. Nós somos a coisa mais preciosa que Deus criou em todo esse universo. E o que Deus criou não foi pouco. Se você começar a olhar para o universo, os astros, as estrelas, as constelações nebulosas, a coisa chega a um certo ponto que o homem, nos dias atuais, com toda a sua tecnologia, nunca conseguiu dimensionar. Eles podem dimensionar o universo conhecido, mas sabem que o universo verdadeiro é infinitamente maior que... Com toda a tecnologia, hoje pifou. Então, é imenso o tamanho do universo. E você pode perguntar, para que Deus criou esse universo? Eu estou aqui na Terra, tem um astro que está milhões de anos-luz longe. O que diferença faz? Deus criou para mostrar a nós o poder que Ele tem. Criou para dizer a vocês, e dizer a mim também, está aí a minha obra, que é sua também, e que você faz parte dela. E se nós tivéssemos essa consciência de como nós fazemos parte da obra de Deus, não teríamos o medo e as preocupações que temos. Não basta você dizer, eu acredito em Deus. Ah, mas eu estou preocupado. Você está preocupado? Então você não acredita em nada. Eu acredito em Deus. Ah, mas não consigo ter paz. É balela. Você está se enganando a si mesmo. Quando Deus pede, quando Jesus nos seus ensinamentos pede, com toda simplicidade, confie em mim. Confie em mim. Eu entendo na nossa vida diária que quando você confia em outra pessoa, você delega a ela os poderes e as soluções que ela acha que deve tomar. Eu contrato um médico. Eu vou dizer ao médico, não doutor, eu quero aquele remédio, aquele que é o melhor. Então melhor não contratasse, ia na farmácia e comprava o remédio. Se eu estou doente e chamo um médico e confio nele, e ele disser, tome esse remédio, eu fecho os olhos e tomo o remédio. Você pode dizer, podia ser até um remédio errado, um remédio que me fizesse mal. Mas eu confio nele. Quando você confia no seu médico, o médico vai achar uma solução. Mas se você diz que confia no médico e faz a coisa diferente, não adianta. Mas nós fazemos isso com muita facilidade. Confia no advogado e faz a coisa errada por detrás. Confia no motorista e o tempo todo está metendo a mão no pé no freio. Confia no piloto do avião, como eu confio, e faz uma viagem para lá com medo danado. Só que quando eu entro num avião, embora não seria com medo, com certo receio, eu digo o seguinte, meu Deus, eu vou para esse destino, quem está me encaminhando é você. Eu confio em você. Se você achar que o avião tiver que chegar lá bem, ótimo. Se você achar que realmente tem que ser o meu fim, ótimo. Na medida que eu começo a acreditar em Deus, eu me acalmo e entro no avião, porque eu tenho confiança nele. Embora eu não tenha confiança na aeronave, nem no piloto, nem na gasolina, mas eu tenho a confiança nele. E quando Deus pode, Deus faz o que você não pensa nem imagina. Aliás, essa é uma frase que eu digo muito para mim mesmo. Quando eu estou em qualquer dificuldade, que eu não vejo solução, eu digo assim para mim, Deus vai resolver. Mas o instinto nosso, o instinto humano,
diz assim, mas como, vamos ajudar Deus? Vamos dar uma solução para ele? E aí Deus diz para mim, você não pensa nem imagina o que eu sou capaz de fazer. E se você prestar atenção, as soluções que vieram dos seus problemas, quando você acredita em Deus, foram totalmente diferentes e inesperadas daquilo que você imaginava. Para Deus tudo é fácil. Para Deus, porque Ele criou tudo. Ele criou você. Ele criou a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de ver as coisas, de sentir os cheiros. Então, se Ele criou tudo isso, Ele é o responsável. E se eu fiz uma besteira, Ele também é responsável, porque Ele não me ensinou como sair daquela situação. Não é fácil fazer isso. Vocês podem até dizer que não funciona, mas comigo tem funcionado. Ou seja, eu me entrego a Ele. É por isso que a irmã Dulce disse para mim uma ocasião que eu dizia assim, irmã, eu tive essa grata satisfação de conhecê-la e trabalhar com ela. Eu dizia, irmã, eu tenho um problema e não vejo solução. Eu tenho fé, faço minhas orações. A irmã Dulce, naquela simplicidade, aquela pessoa que tinha um físico, era miúda como ela era, para traduzir melhor, certo? Ela disse, meu filho, você tem fé? Eu disse, irmã, eu tenho fé. Aí ela me disse assim, somente numa posição, continue. Continue. Mas nós não temos fé, mas queremos que aquilo seja resolvido no prazo de 14 dias. Porque é o prazo que eu tenho para poder a solução chegar. Mas o tempo é de Deus, não é o tempo meu. Nem o tempo dele, nem do outro. É preciso confiar em Deus. Sentir-se digno de ser filho de Deus. Quando você faz isso, você encontra a paz. Quando você faz isso, a palavra inquietação sai do seu dicionário. A palavra ansiedade, estresse, você as desconhece. Tudo tem seu tempo. Tudo tem a hora certa de acontecer. Não adianta você querer antecipar as coisas. Não adianta você colocar o negócio do seu jeito. Eu me lembrei agora de uma amiga minha que trabalhava aqui no ambulatório, uma dentista, que tinha casado e disse assim, nosso plano dela e com o marido é pelo menos aguardar 2 anos sem filhos. E em casa ela conversava com a sobrinha. E a sobrinha, sem cargas d'água, como sempre acontece, disse assim para a tia, tia, o tempo é de Deus. Só isso. E ficou por isso mesmo. 1 mês seguinte ela engravidou. E interessante, e ela só soube que estava grávida 2 meses depois que tinha engravidado. O tempo é de Deus, não é meu nem seu. Por que a ansiedade? Por que querer aquilo do jeito que quer, na hora que quer? São pequenas coisas para refletir. São pequenas coisas que podem nos ensinar a ter atitudes e comportamentos diferentes. Simplesmente confiando em Deus. Nós vivemos atualmente um tempo de eleições. Existe no ano algum tempo mais em que as pessoas sejam mais intransigentes do que nas eleições? Só em Copa do Mundo. Porque todo candidato, além de dizer eu sou o melhor, diz que o outro não presta. E tem que valer a opinião dele. E você que é ouvinte, você que é um pretenso eleitor, tem que aceitar o que ele está dizendo. Ou é como eu quero, ou então não tem eleição, não tem candidato, porque é como eu quero. Para quê? Por quê? Será que ele é melhor do que eu? Será que a verdade dele é mais profunda do que a minha? Ele, ao invés de fazer, desculpe, não faço, estou fazendo campanha política, não, em vez de ele fazer propostas e vender aquilo que pode ser uma coisa aceita pelo eleitor, não, ele vem da figura dele. Eu sou melhor do que ele. Eu tenho a capacidade de resolver esse problema. E aí a coisa vai passando. Intransigência. O que acontece, o que eu quis dizer com esse elemento de intransigência? É preciso que nós aceitemos os outros como eles são. É preciso que nós aceitemos os fatos da vida como eles acontecem. 2 aceitações muito simples. Mas só que quando você não aceita, você vem com a revolta interior. E a revolta interior traz o que para você? Inquietação. E a inquietação traz o que para você?
a doença. E a doença traz o quê? A dor. É uma sequência. Mas por que? Onde está o começo disso? Eu não aceito que fulano seja assim. Eu não aceito que ela me diga isso. E aqueles mais valentões dizem, eu não aceito levar desaforo para casa. Ou seja, nós moldamos a vida que nós temos. Então, você quer diferente? Refaça seu caminho. Como disse o psicólogo, refaça o caminho de casa. Qual é a nossa casa? A nossa casa é de onde nós viemos. E de onde nós viemos de Deus. É por isso que dizia um escritor, um médium americano. Vamos ver como o senhor me lembra exatamente. De Deus viemos e para Deus vamos voltar. Deus é inevitável. É simples. De Deus viemos e para Deus vamos voltar. Deus é inevitável. Como foi que Jesus falou, citando outro exemplo? Nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, nenhuma ovelha deixará de voltar para o rebanho. Nenhuma ovelha, a salvação da ovelha é inevitável, porque o pastor cuida das suas ovelhas. Então, quanta coisa simples nos ensinamentos que nós temos, quanta coisa elementar de ser praticada nós temos. Mas parece que a gente acorda e diz, hoje eu vou fazer assim. Hoje eu vou conseguir aquilo. Hoje meu projeto é esse, meu projeto é aquele. E como Deus diz, certo? Aparece uma besteirinha de nada, muda todo o plano. Uma ocasião nós estávamos aqui no segundo andar e determinamos um mutirão. Tudo foi analisado. O número de médicos, o número de pessoas que iam ser atendidas, os equipamentos que precisava, material de escritório, material dos computadores funcionando, mas foi feito um checklist maravilhoso. No dia seguinte, 6 horas da manhã, eu chegaram outros auxiliares e aconteceu um simples detalhe. O porteiro, que tinha a chave da porta, sofreu, na noite anterior, um atropelamento e não veio. Só foi se conseguir uma chave para abrir a porta, 7h30, quase 8 horas da manhã. Previu-se tudo, porque nós somos humanos e temos nossa capacidade de prever. Mas ninguém previu que o rapaz podia ter sofrer um acidente e não aparecer. No plano de Deus não existe isso. No plano de Deus não existe imprevisto nem improvisos. Só que nós não conhecemos o plano de Deus. E o plano de Deus não é para ser conhecido, é para ser vivido. Então, quando você fizer um planejamento, no seu interior, nas suas orações, coloque sempre aquilo, de acordo com a vontade do Pai. Eu tenho uma oração, uso muito ela, repito, e posso tornar pública para vocês, porque não tem nenhum mistério, cada um tem sua oração. Eu digo assim, obrigado, meu Deus, por cuidar de mim, por cuidar de meus entes queridos, de acordo com a vontade do Pai. Então, se eu tenho um ente, conversava isso até de manhã com uma médica, se eu tenho um ente querido que está doente, está velho, idoso, ou mesmo que não esteja nessa situação, e Deus o acomete com alguma doença, quem sou eu para dizer, Deus, cure ele, cure meu filho, cure meu tio, cure meu pai? Eu tenho que dizer, meu Deus, faça por ele o que for melhor, porque ele, Pai, é quem sabe o que é bom para ele. Eu me lembro isso, um exemplo pode ser até besta, mas quando o Tancredo Neves estava doente, vocês lembram disso? Que são 20 anos atrás, mais ou menos, certo? O Brasil inteiro rezava para que ele se curasse. Ele tinha sido eleito, era uma esperança para o povo, e o Brasil inteiro rezava para que ele se curasse. Pelo que eu soube, que saiu numa revista, ele escreveu num papelzinho, quero ser enterrado na cidade lá que ele era, lá em Minas Gerais, certo? Então, digo comigo, como é que milhões de brasileiros oram para uma coisa, pedem a Deus, e ele, que era o objeto, tinha consciência de que ia morrer, e pediu para ser enterrado em tal cemitério. Então, nós não sabemos o que se passa na mente, na vida daquelas pessoas que mesmo sejam próximas. Mas não, é minha tia, eu gosto dela, foi ela que me criou, ela não pode morrer, eu vou pedir a Deus. Não é por aí. Não foi essa a oração que Jesus ensinou. Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O que Deus te determinar no céu, que seja cumprido aqui na terra. Mas nós fazemos o Pai Nosso, rezamos aquilo 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, mas na hora que terminar a oração, é do jeito que eu quero. Será que eu estou falando besteira? Ou isso acontece realmente com a nossa grande maioria? Impor a nossa vontade. Impor a nossa vontade. E impor a quem? Ao outro. Então eu perguntaria uma coisa. Quem é você na vida do próximo? Um anjo ou um demônio? Ninguém aqui é santo. Eu não sou santo, faço minhas besteiras o dia inteiro. Quem é você na vida do seu próximo? E o que é que você acha que o seu próximo é para você? Eu sou bonzinho para ele, certo? Sou bonzinho para ela. E ela só faz me maltratar. É um exemplo diário, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou no trânsito, o que seja, certo? Ou se ele soubesse quanta coisa eu fiz por ele. Mas meu filho está aí, certo? Quantas noites eu passei acordado por causa do meu filho? Não que a mãe não seja louvável, é um trabalho maravilhoso de mãe, certo? Mas você fez porque ele era seu filho ou você fez para ser cobrado? Para ele retribuir a você. Amor de mãe tem isso, mas amor de pai também tem. Amor de irmão também tem. Ou seja, fazer o bem para cobrar, não, o bem não se vende, não é mercadoria de prateleira. O bem só é bem quando é como Jesus falou, quando ele é espontâneo, é dado. E não só dado, é como ele dizia, fazei o bem àqueles que vos maltratam, àqueles que vos querem mal. Porque os maus também fazem coisas boas para os maus. Vamos orar fazer uma limpeza de tudo isso em nossa vida? É só começar. Pegar o Evangelho, lembrar o que Jesus falou, e praticar. Garanto a vocês que da semana que vem, de hoje a 8, nenhum de vocês estaria aqui com dores. Porque na hora que você te entregar a Deus, acabou a dor. E mesmo que a dor permaneça, ou mesmo que a doença permaneça, a sua aceitação da vontade de Deus, não precisa você mais vir aqui no centro. Você vai saber, no seu silêncio interior, Deus está comigo. O que é que eu vou fazer lá no centro? O centro são 4 paredes. O que vale é o que está aqui na sua mente, o que está no seu coração. Vivemos num mundo material. O que mais conta para nós é o poder, o ter, a influência que temos. Quando a criança nasce, e muitas vezes antes de nascer, certo? Os parentes próximos, aqueles que têm mais vinculação com a criança, sabem, bom, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser militar, meu filho vai ser professor. E como ele vai ser professor, eu já tenho uma biblioteca em casa toda para ele. Ou se é militar, logo, logo vai dar uns tanquezinhos de guerra para ele aprender como é a guerra. Ou seja, nós determinamos o que nós queremos que os filhos sejam. Então, ensinamos aos nossos filhos, você vai para a escola, vai aprender, você vai ter mais tarde uma formatura, vai ter um salário, você vai comprar um apartamento que eu vou lhe ajudar a comprar, certo? Você, se arranjar uma namorada, vai casar, certo? E como diz meu irmão, não quero mais do que 2 filhos ou 2 netos, ele mesmo é que diz, não é isso? E eles que atendam, certo? Ou seja, a criança é toda educada para aquilo que os pais querem. Uma vez eu vi um amigo meu, nós estávamos no clube conversando, e ele saiu lá e falou naquele tom bem arrogante, eu vou mandar meu filho para a América para aprender inglês. Eu disse assim comigo, ué, e se ele gostar de francês? Existe uma imposição, certo? Se você educa seu filho dessa maneira, se você dá tudo na condição que você quer, não se esqueça de uma coisa, você é responsável. Você é também responsável pela conduta do seu filho, porque você o induziu o tempo todo a ser assim ou assado.
Bom, isso é só um exemplo. Quem sou eu? Um espírito criado por Deus. Como foi que eu nasci? Num plano que ele traçou. Por que eu nasci no Brasil? Porque ele quis. Por que eu sou do sexo masculino? Porque ele determinou. Por que eu nasci na família de meus pais? Porque ele quis. Reparem, tudo que eu sou, foi Deus quem determinou. Então eu lhe pergunto, eu dei já muitas pancadas na vida. Errei muitas vezes. Quem foi o responsável por meus erros? Ouçam bem, podem até escrever se quiserem, pela minha maneira de pensar. O responsável foi Deus. Eu fui o instrumento usado por Deus para dar aquela mancada. Por fazer aquela obra mal feita, por me meter naquele empreendimento que não deu certo, por ter dado o primeiro soco. Quem vai responder nesses problemas é Ele. É necessário que nós tenhamos essa confiança e não nos sintamos vítimas. Eu sou um problema, mas eu sou um problema que Deus criou. E se tem uma solução para meus problemas, a solução se chama Deus. Só existe uma solução para tudo que nós queremos, Deus. Mas para que esse Deus atue, você precisa agir, aceitá-lo. Lembrar de que você é um ser insignificante quando está só. E você é um ser grandioso quando você aceita que Deus habite dentro de você. Mas será que eu vou convidar Deus para habitar dentro de mim? Que convite mais irresponsável é esse? Não precisa, não precisa. Jesus disse, eu vou habitar em vocês. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Mas aí entra uma coisa que se chama sociedade moderna, compromissos e obrigações. Você, eu, não temos tempo de parar para analisar essas coisas. Porque hoje é sexta-feira, amanhã de noite eu vou chegar em casa a fazer o mercado, amanhã de manhã eu tenho uma reunião, mesmo sendo dia de sábado, meio-dia tem um almoço com o cunhado, de tarde eu vou no shopping com minha mulher, chega sábado de noite, eu já estou cansado, mas mesmo assim eu fui jantar fora, cheguei em casa 11 horas da noite, fui dormir, acordei domingo cansado, pegamos meninos, fui para a praia, e lá se vai, e segunda-feira de manhã fui para o trabalho. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Temos tempo para tudo, menos para Deus. Ninguém se ofende, ninguém se aborreça comigo. São 5:30 da tarde. Você deve ter acordado lá para as 6 horas da manhã, já se passaram 6 com 5, 11h30 você já viveu do dia de hoje. Quantos minutos você dedicou para Deus? Estão fazendo conta? Eu não estou fazendo conta nenhuma. Nem Deus está zangado com nenhum de vocês, nem comigo. Porque quando você arruma a porta na cara de Deus, sabe o que é que Ele faz? Ele fica atrás da porta esperando. Que um dia você reconheça a sua condição, abra a porta para Ele entrar. E Ele não vai entrar zangado, nem ser vingativo, nem aborrecedor. Vai ficar feliz porque você retornou à casa do Pai. E aí entra aquela parábola de Jesus, do filho pródigo. Vocês conhecem. O filho disse para o pai, me aparta da minha herança que eu vou ganhar a vida, vou ganhar o mundo. Eram 2 filhos. E o pai dividiu metade dos bens para ele e ele ganhou o mundo. Só que ele entrou naquela de festa, farra, bebida, mulheres, etc. Perdeu tudo. Quando não tinha nada mais para segurar, nem sobrou nada, ele foi dormir numa pocilga junto com os porcos, que foi onde achou que uma pessoa deixou ele entrar. O que é que ele disse? Se eu voltar para a casa de meu pai, eu vou ser empregado da fazenda de novo, e vou ser melhor tratado do que aqui. E ele resolve voltar, mas volta de cabeça baixa, volta arrependido, volta com medo, pronto para o que desse e viesse, porque ele estava derrotado. O que é que acontece? O pai, ao saber que o filho estava voltando, manda matar um boi e faz um banquete para a volta do filho.
a volta do filho pródigo, porque aquele que estava perdido retornou para a sua casa. Aquela ovelha que tinha se desgarrado voltou para o rebanho. Então Deus está à espera de que nós abramos o nosso coração para poder Ele habitar e agir. No segundo andar desse prédio é o ambulatório médico, que eu trabalho lá na parte administrativa. E tem um quadro que eu achei no lixo, mas eu peguei o quadro, colocamos uma moldura nova, e ele está no corredor do ambulatório. É simplesmente um dos quadros que eu acho mais maravilhosos sobre a figura de Jesus. É ele visto de lado, batendo numa porta. O sentido é esse que eu estou falando aqui para vocês. Jesus não invade o seu livre-arbítrio. Ele pede licença para entrar, se você aceita que Ele habite em você. Que Deus maravilhoso. Que Deus Pai fantástico. Que Deus é esse que envia o seu Filho para poder vir aqui na terra fazer-nos entender as lições da vida simples, da vida fácil, da vida amorosa. Um convite vos faço e um conselho vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sinceramente, eu recebi ontem uma carta vinda de um órgão do Estado. Essa carta tem na sua cabeça umas 20 ou 25 linhas em linguagem jurídica. Eu não entendi nada do que estava escrito ali. E no fim dizia assim, face à urgência do que o caso requer, solicitamos que sejam entregues as certidões do documento em anexo. Isso em 2 linhas. Face, aí entra até uma negociação, a urgência que o caso requer. O processo está lá no órgão há mais de 1 ano parado. De repente é urgente. Então, agora eu fui a coisa e me perdi. O que é que eu estava dizendo? De quê? Sim, mas antes disso, o que foi que eu falei? Bom, agora eu lembrei. Então, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos simples. Ele nunca escreveu nada. Ele nunca fez nenhum livro, nem nenhum filme. Ele simplesmente falava às pessoas aquilo que vinha do coração. Não tinha burocracia, não tinha nada redigido, nenhuma exigência. Simplesmente ele dizia, amai-vos uns aos outros. Então, que linguagem clara e simples é essa? Ou então ele chegou a um ponto que eu acho até interessante isso, e fico, às vezes, pensando sobre isso. Como é que um ser como Jesus Cristo se ajoelha para lavar o pé do apóstolo? Eu nunca vi numa igreja um padre, ou em qualquer lugar, que tecesse o detalhe. O chefão se ajoelha para pegar uma toalha, um sabão e uma bacia e lavar o pé do empregado. Se eu disserem assim, olha, meu amigo é dono da empresa e ele lavou o pé do vigia, digo, esse cara é maluco. E essa empresa deve estar indo para as cucuias. Mas não, ele disse, lavei o pé dos apóstolos para ensinar a vocês, para que vocês lavem os pés uns dos outros, para mostrar não só a humildade, como mostrar que somos todos iguais. Não tem doutorzinho nem doutorzinha que seja melhor do que outro. Somos todos iguais. Nascemos da mesma maneira e vamos ter o mesmo fim. Embora durante a vida existam altos e baixos. E não só somos todos iguais, como aquilo que mais difícil de aceitar, somos irmãos. E de manhã, quando eu estava conversando com a médica, ela faz um trabalho, está fazendo um curso chama-se, se eu não estou enganado, cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma técnica, se eu posso explicar direito, que pessoas da área de saúde confortam aquelas outras pessoas que estão em final de vida. Não existe cura, mas confortam dando uma orientação para que haja dignidade nesses últimos dias. Então ela dizia o seguinte, na hora que eu falo com uma pessoa que sei que vai morrer dentro de um tempo curto,
e vejo a dor dela também é minha dor. Nós somos irmãos, somos iguais. Então não é porque eu hoje estou com saúde e ela está sem saúde, que eu vou dizer, não, o problema é seu, se vire, se enterre. Não é por aí. Somos irmãos, somos iguais, somos filhos do mesmo Pai e atravessamos todos as mesmas ruas, as mesmas situações, as mesmas avenidas. Uma hora de glória, uma hora de sofrimento. Mas precisamos ter essa tranquilidade de perceber como nós vivemos a nossa vida. Como nós levamos as coisas, sem impor aquilo que nós gostaríamos de impor, gostamos de fazer. Espero que eu considero isso uma conversa, certo? Não estou querendo ensinar nada a ninguém, mas que nós possamos, cada um em si, como eu também, ouvindo o que eu estou falando, possamos tirar alguma semente que nos ajude a mudar de vida. Então eu diria e lembraria uma coisa: onde está a sua gratidão? Onde está a sua gratidão? Você sai de casa e está chovendo. O que é que você diz? Solta um palavrão e diz, por causa dessa chuva não posso sair, vou me molhar toda. Fiz meu cabelo, estou de terno novo. Mas meu carro saiu da oficina, está lavado, limpinho. Mas se está um sol brilhando, esquece tudo isso. O sol está legal, tudo bem. Por que você agradece a Deus silenciosamente pelo sol e não agradece pela chuva? Agradece pelo alimento e não agradece pela fome. Deus diz, eu estou em todos os lugares, na alegria e na tristeza. Você pode me encontrar no sorriso de uma criança e no desastre de uma cidade, de um terremoto. Deus está em todos os lugares. Nós é que não sabemos, nem entendemos, nem temos compreensão de saber ou entender por que lá aconteceu um terremoto e por que morreu tanta gente. E aqui não tem um terremoto. É preciso aprender a agradecer a Deus tudo. Se a minha vida está indo bem, obrigado, meu Deus. Se eu tive um tropeço, obrigado, meu Deus. Eu me lembro que nós estávamos consertando o telhado de uma igreja no município de Simões Filho, onde a irmã Dulce cuidava das crianças. Eu cheguei lá um dia de manhã e a irmã me disse, irmão, já celebramos uma missa agora de manhã em agradecimento a Deus. Disse, o que foi que aconteceu? O telhado que nós estávamos fazendo da igreja lascou. A peça principal lascou e o telhado ficou como que fosse cair. Não chegou a cair. Nenhuma telha caiu, mas o telhado ia desabar. Então, ela agradeceu a Deus pelo mal que não aconteceu. Agradeceu a Deus pela proteção que Ele mandou. Agradeceu a Deus pela vida. Que visão maravilhosa de uma mulher que poderíamos dizer assim, santa. Quando a santidade não está no comportamento, a santidade está no coração das pessoas. Não é pelo agir desse ou daquela pessoa que eu vou dizer isso, aquilo outro, fazer qualquer julgamento. Mas Deus está presente em todos os momentos. E Deus conhece a linguagem do nosso coração. E eu dizia uma coisa que eu me esqueci, mas eu só 2 minutos. E meu óculos é para perto, não é para longe, eu tenho que tirar, viu? Mas é só para terminar. Falamos de amor, de gratidão e do fato de nós não nos sentirmos dignos de ser filhos de Deus. Só tem um detalhezinho. Onde está a fé? Onde está a fé? Jesus disse, foi por isso que eu vi aqui na minha pesca, confia em mim, não tenha medo, confia em mim. É tão duro a gente confiar em Deus. Sabem por que a gente não confia em Deus? Porque Ele não merece que a gente confie nele. Deus, eu confio, sabe em quem? No cozinheiro. Eu vou no restaurante e pago R$100 por um prato e não sei quem é o cozinheiro, nem a higiene que ele está praticando lá dentro. Mas eu como com sabor, ainda digo, olha, paguei R$100 pelo meu almoço. O outro vai no barbeiro
e permite que uma pessoa que ele nunca viu na vida, ou se viu, pouco sabe dele, passe uma navalha no pescoço dele, na jugular. Ou uma mãe que entrega sua criança de 2 meses a uma babá que foi recomendada pela vizinha. Você confia no piloto do avião? No motorista do ônibus? Você confia em todo mundo. Mas aquele que lhe criou, diz na sua simplicidade, confie em mim. E nós não fazemos isso. Não fazemos isso porque, volto a dizer, não temos tempo de parar para refletir o que nós somos na vida de Deus, no plano de Deus. Somos anjos ou somos demônios? Certamente nós somos anjos. Só que não temos ignorância da grandiosidade que nós somos pelo fato de nós sermos filhos de Deus. Eu pediria a vocês, e também pedir a mim também, certo? Que façamos uma oração interior, silenciosa, pedindo a Deus essa luz, essa paz, esse entendimento, essa compreensão, que pode nos dar a nós a cura de todos os nossos males. Saúde para todos vocês. Obrigado.